Estar junto de vocês aqui, vocês aqui nessa casa maravilhosa. Então nós vamos começar a fazer a nossa elevação espiritual. Em primeiro lugar, vamos fechando os nossos olhos, vamos nos tranquilizando, aquietando os nossos corações. Vamos neste momento saudando o nosso anjo guardião, esse bondoso amigo que sempre está junto de nós a nos intuir sempre para o caminho do bem. Vamos agora saudando as equipes de limpeza desta casa, a equipe espiritual de limpeza, que aqui veio antes de nós a tudo limpar, higienizar. Vamos agora com a equipe de proteção, esses espíritos amigos que teceram uma cúpula de luz, nos amparando, nos protegendo. Vamos agora saudando as fraternidades amigas, esses bondosos espíritos que sempre ajudam a humanidade no nosso crescimento, na nossa evolução. Juntos agora, nesta luz, nessas vibrações de amor, nós adentramos as esferas azuis de nossa Mãezinha Maria, Mãe de toda a humanidade, que nos envolve com seu manto de luz, a nos transferir toda a sua alegria, a sua paz, o seu amor. Junto de nossa Mãezinha Maria, nós rogamos agora o nosso Mestre Jesus. Mestre amado, que caminha em nossa direção e nos transfere um caloroso abraço, nos deixando em paz, em tranquilidade, com essas vibrações de luz e de amor. E agora, neste momento, junto de nossa Mãezinha Maria e de nosso Mestre amado Jesus, nós nos colocamos de joelhos, rogando ao nosso Pai maior, Criador de tudo e de todos. Ó Pai amado, deixai-nos beber nessa fonte de amor infinita. Tem misericórdia, Pai, pois ainda erramos. E assim, pedimos, Pai, a sua permissão para iniciarmos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viva Jesus, graças a Deus. Então, mais uma vez, boa noite a todos. E hoje nós vamos falar sobre justiça divina. Esse tema, ele saiu do capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E ele vai nos explicar em 2 itens, que são as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. E como que a gente pode ver isso? Eu gostaria de começar, primeiro, com uma pergunta. Deus castiga? Deus castiga? Não. Por quê? Uma das, porque ele é bom. Segundo, porque ele é
justo. Isso. Então, nós já começamos a aprender como que funciona a lei. Então, qual que é a causa da minha aflição? Eu estou sofrendo tanto, por que que eu sofro? Por quê? Quem é o casal? Se Deus não está castigando e Ele é justo, nós vamos pedir licença para o Pai. Pai, só um minutinho, tá? E nós vamos falar, ao invés de falar da divindade, nós vamos falar da ciência. Terceira lei de Newton. Ação e reação. Se eu chego aqui nessa parede e dou um murro nessa parede aqui, o que vai acontecer? Eu vou sentir dor. Por quê? Porque com a mesma intensidade de força que eu apliquei, a parede reagiu ao contrário com a mesma intensidade. Lei de ação e reação. E como que a gente aplica isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Tudo aquilo que a gente faz causa um efeito. E volta. E volta? Ou se volta? Os nossos pensamentos têm ação e reação. O que acontece quando um irmão nosso está no hospital, a gente ajoelha e pede em oração por ele? Energias através desse pensamento vão até o nosso irmão, envolvendo o seu corpo físico e espiritual. Então, é a ação. E qual que é a reação? Ele recebendo. E isso é o quê? Caridade. Precisou de monetário, alguma coisa para fazer? Não. Bastou concentrar e pedir pelo nosso irmão. Funciona também. Se eu pedir para o meu irmão, se eu pedir pelo nosso planeta, funciona? Funciona. Trabalho de formiguinha, né? Cada um pensando, luz, a psicosfera se ilumina. Então vamos voltar agora para o Pai. Pai, estamos de volta. Deus é justo e bom e não castiga. Então, quais são as causas do nosso sofrimento? São atuais e são anteriores. Então, nós vamos falar primeiro das atuais. E o que o Evangelho nos mostra? Olha aqui uma coisa, olha que interessante isso. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Espera aí que tem mais. Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por limitarem os seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, nas quais o coração nem serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Evangelho, capítulo 5, item 4. Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, porque não combateram neles desde pequeninos as manifestações de suas más tendências? E se a gente for começar a listar, vem mais.
causa atuais das nossas aflições, simples assim. Por cometermos esses deslizes, baixar o nosso padrão vibratório. E quando a gente abaixa o nosso padrão vibratório, fazendo coisas erradas, deixando o nosso pensamento ir para aquele lugar onde não deve, não orando, não vigiando, o que acontece? Nós começamos a baixar o padrão vibratório. E quem está aqui? Aqueles nossos irmãos que querem, nos levar para baixo. Ao passo que, se nós começamos a estudar, fazer a nossa reforma íntima, começar a frequentar bons lugares, começar a melhorar a nossa energia, começar a policiar os nossos pensamentos, o que acontece com o nosso padrão vibratório? Sobe. E aí está diferente do que está embaixo. E quem está embaixo não enxerga quem está em cima. E é o que acontece com a nossa felicidade. E nós estamos mergulhados nessa lei divina. E uma das leis também é a lei da evolução. Quer ver uma coisa? Não só a gente evolui, o nosso planeta também. Muita gente já ouve aí, que nosso planeta está mudando de expiação e prova para mundo regenerador. Aonde o bem começa muito a sobrepor o mal. E aí Jesus dizia lá atrás, somente os mansos e os pacíficos herdarão a terra. Por quê? Porque estão cumprindo de acordo com a sua lei justa e bondosa. Simples. Se caminhamos no caminho correto, está tudo bem. A tendência é o padrão vibratório subir cada vez mais e a nossa evolução cada vez mais. Nós vamos aprendendo. Até um dia que todos, eu falo criaturas divinas, não só desse planeta, todos as criaturas vamos ser seres felizes, puros. Tá certo que a gente faz hoje em dia, igual o cachorrinho, fica em volta do rabo ali e tal, não sei o quê, e não vai para lugar nenhum. Enquanto Chico Xavier falava e se comparava a uma lesminha. Olha que humildade. Mas uma lesminha que só caminhava para frente. Devagarzinho, mas só para frente. Agora a gente põe velocidade, mas dá tiro para tudo quanto é lado. E vai para cá, e vai e não sabe para onde vai. Nós temos que parar com isso. E ter foco na nossa moral. No nosso caminhar reto. De acordo com que conduta? Com esse manual de instrução aqui, ó. Quem falou que quando a gente não nasce, nós não temos um manual de instrução? Temos sim ele aqui, ó. Os manuais que nos ensinam as leis de como caminhar certinho e ser feliz. Ninguém foi feito para sofrer. E sofremos por quê? Porque nós mesmos procuramos o sofrimento. E como se explica, A gente está falando de sofrimento. Tem uma historinha que um ancião, ele tinha os seus discípulos, E ele estava explicando sobre uma história, Sobre o pastor, as ovelhas e o cachorro.
E ele contando as histórias, e ele fez a seguinte analogia, que o pastor era o nosso mestre Jesus. Aí um perguntou lá, e as ovelhas? As ovelhas somos nós, né? E aí aquele, né, lá do fundão chegou, levantou a mão e falou, e o cachorro? O que significa o cachorro? O cachorro é o sofrimento, né? O que acontece? Quando nós começamos a sofrer, o cachorro vai buscar aquela ovelha perdida para quê? Para colocá-la de novo no rebanho, no caminho certo. E isso é o trabalho do sofrimento. Se erramos, né? Se plantamos errado, vamos colher o quê? Coisas erradas. Alguém já ouviu aqui ver plantar laranja e colher abacaxi? Não existe. Então, uma coisa muito certa que se compara a essa lei. Plantou, obrigatoriamente vai colher. Tudo aquilo que fez tem a responsabilidade de responder pelos atos, pelo que fez. Essa é a justiça divina. Essa é a justiça que nos explica como caminhar. Amar. Gente, na época de Moisés estava tão difícil as coisas, né? Aqueles mandamentos, tal, aí veio Jesus. Falou, não, peraí, tá muito difícil? Tá, então vamos pegar esses 10 e resumir em 2, que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Olha isso, resumiu tudo, a lei. A lei está nesses 2 mandamentos. E é tão simples. E é nós que bagunçamos tudo. Ah, e aí a gente pensa, e a causa primária do nosso sofrimento? Vamos dar um exemplo? Por exemplo, me acompanhem aqui, nós estamos entrando agora, nesse momento, numa maternidade. Né? Um hospital maternidade. Aí nós chegamos lá em frente ao berçário, assim, aquele vidro, né? Tem 2 crianças que nasceram hoje. Aí nós olhamos para aquela criança, uma perfeitinha. A outra, toda defeituosa física. Pô, será que Deus estava castigando aquele? Será que Deus gosta mais do perfeito do que do imperfeito? Eu pergunto, eu vou mais além. Será que Deus gosta mais de nós aqui ou do que daqueles que estão dentro do presídio? Será? Não. O amor pelas criaturas é igual. Deus nos ama infinitamente. Nós é que não temos cérebro suficiente para poder identificar o tamanho desse amor. Aqueles irmãos que fazem as coisas erradas, pela lei de causa e efeito, né, do plantio e da colheita, vão pagar por tudo que fez. É Deus castigando? Não. É Deus dando a oportunidade de um novo aprendizado. De que forma? Por exemplo, nosso planeta não está evoluindo de mundo de expiação e prova para regeneração? O que está acontecendo? Aqueles irmãos que permanecem no mal,
eles vão ter oportunidade em planetas que a sua condição vibratória condiz com aquele meio que ali está. Aqueles que fizeram muito mal para um número muito grande de pessoas, muitas das vezes vão para planetas onde tem que disputar o alimento de dia a dia com feras. E muitos daqueles têm o restart no zero. Começa do zero, nascendo num planeta primitivo, para quê? Para poder aprender tudo de novo, aquilo que não conseguiu até onde foi. E ali, através daquele sofrimento, daquela batalha na evolução de novo, vai dar valor a um planeta que ele viveu há um tempo lá atrás, que era maravilhoso e ele não soube aproveitar. Olha a justiça divina fazendo por igual por todos nós. E aquele que pratica o bem, que pratica a caridade, que se doa, está junto de continuar na luta no nosso planeta. Olha uma coisa para vocês verem. Vamos lá no capítulo 3, que envolve aqui. O que seria, a gente falou de mundo regenerador, né? Evangelho, capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Mundos regeneradores. Os mundos regeneradores são intermediário entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende encontra neles a calma e o descanso, acabando por se depurar. Nesses mundos, o homem ainda está submetido às leis que regem a matéria. Sente as mesmas sensações e os mesmos desejos como vós, mas está livre das paixões desordenadas das quais sois escravos. Neles não há mais o orgulho que silencia o coração, a inveja que tortura e o ódio que sufoca. A palavra amor está inscrita em todas as frontes. Um perfeito equilíbrio regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam ir até Ele, cumprindo-lhes as leis. Nesses mundos, a felicidade perfeita ainda não existe, mas o começo da felicidade. O homem ainda é carne e por essa razão está sujeito aos sofrimentos da vida, dos quais apenas os seres completamente desmaterializados estão livres. Ainda há provas a suportar, mas já não são as angústias dolorosas da expiação. Olha isso. Olha para onde nós estamos indo. Então, para que nós vamos permanecer no mal? Então, a justiça divina é maravilhosa. Ela nos dá a todos nós a oportunidade de ser feliz. A felicidade eterna está na mão de Deus. Está nas nossas mãos. Nós temos a ajuda da espiritualidade e muita, mas Jesus dizia: fazei a sua parte, que eu farei a minha. Então, vamos pensar naquela criança que nasceu junto com a outra perfeita e a toda defeituosa. Por que uma nasceu assim? São crianças puras, acabaram de nascer. A matéria ali é pequenininha, é uma criança. Mas e o espírito que carrega a bagagem ali? A gente não sabe por onde passou, o que fez.
E provavelmente aquela criança com todo aquele defeito físico, quando ela tomar a verdadeira consciência, ela vai agradecer por isso. Por quê que vai agradecer? Porque está tendo a oportunidade de ressarcir tudo aquilo que fez errado em vidas passadas. E tem a misericórdia divina, que muitas das vezes, né, nossa dívida é 100. Deus é tão misericordioso que Ele fala assim para a gente: paga 20, que está tudo, ó, beleza. Se você conseguir pagar 20, tá, ó, tranquilo. E a gente vem aqui, né, com aquela vontade e tal, vem o véu do esquecimento. E aí nós fazemos o quê? Desanda, né? Muitas das vezes desanda e não procura. Procuramos fazer o certo, mas muitas das vezes ainda erramos. Então, a justiça divina ela existe de igual para todos. Ela é imutável. É o que rege todo o universo. E a felicidade está na mão de quem? De nós mesmos. Que vamos encontrar mais cedo ou não. Resolvemos ser uma lesminha que sempre caminha para frente, ou o cachorrinho que fica ali, né, em volta do rabo ali, correndo e não sai do lugar. Cabe ao nosso presente mais perfeito que nós temos, chamado livre-arbítrio. De acordo com a nossa vontade, nós temos tudo para fazer. Então, que essa mensagem do plantou tem que colher, fique para a gente levar para a nossa casa e começar o nosso verdadeiro raciocínio. Que assim seja. Então vamos, neste momento, em primeiro lugar, agradecer ao nosso Pai por tudo que temos. E que muitas das vezes sabemos que não vamos levar nada daqui. Agora, vamos pedir por todos aqueles lugares onde existe a fome, a miséria, o abandono. Por todos os lugares onde existe um leito de dor, que seja levado os fluidos magnéticos na ação do tratamento de todos os nossos irmãos que estão doentes. Pedimos agora por todos os lugares onde existe o conflito armado. Todos os lugares. Neste momento, um imenso foco de luz, uma chuva de luz cai sobre esses lugares, iluminando todos os corações que ali estão sofrendo e ressarcindo as suas dívidas. Pedimos agora a permissão ao nosso Pai Maior para pedirmos por nós mesmos. Ó Mestre amado Jesus, que vem em nossa direção. Mestre amado, vá até a nossa casa, caminhe por todos os cômodos, abençoe todos que lá estão e que não puderam vir aqui hoje. E agora, Mestre, dai-nos a sua misericórdia
para que possamos, sim, com a sua força, caminhar durante os nossos dias. E assim, unidos nessa vibração de amor, de paz, nós encerramos com a prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Viva Jesus, graças a Deus.